pessoal, boa tarde, né? Aqui nós vamos iniciar a nossa primeira aula, né, remota sobre desenvolvimento motor, né? Alguns já viram esse conteúdo, né, na sala de aula, mas como tem alguns que estão apenas no remoto, eu vou hoje passar para vocês sobre o desenvolvimento motor, tá bom? Para a gente dar início, o desenvolvimento motor, ele abrange processos fisiológicos, né, psicológicos e ambientais contínuos e ordenados. Fisiológico porque ele causa mudanças, né, no nosso organismo. Então, todo o desenvolvimento interno do nosso corpo é graças aos processos de desenvolvimento fisiológico, tá bom? Nós nascemos com a questão hormonal, de órgãos, todos numa quantidade, todos em um tamanho proporcional ao nosso corpo. E, de acordo com esse avanço, de acordo com essa nossa evolução, com esse nosso desenvolvimento, esse processo fisiológico, ele vai acontecendo também gradativamente junto com os demais. Bom? Nós temos também, ele abrange também o processo psicológico, né? Esse processo psicológico, ele vai ditar o nosso ritmo de desenvolvimento, né? Tanto na questão mental como emocional. Então essa questão psicológica, ela vai abranger, né, principalmente o nosso desenvolvimento, né, de maturidade, de maturação. Então, quando a gente consegue amadurecer psicologicamente, a gente tem uma visão diferente das coisas. Nem tudo que é muito bom vai ser sempre bom, nem tudo que é muito ruim vai seguir muito ruim. A gente vai conseguir fazer um balanço, né, e controlar através da psicologia, tá bom, pessoal? E aí chega a parte de ambientes. Todos os ambientes que vocês passam algum período do dia, eles têm alguma coisa a ver com esse desenvolvimento motor, né, que acontece diariamente. Então, a casa de vocês é um ambiente que vai interferir nesse desenvolvimento, né? A comunidade de vocês, a escola, né? Se tem saneamento básico, se não tem, se você tem muito amigo. Então, tudo isso vai fazer com que vai participar desse processo de desenvolvimento, tá bom? E aí a gente chega na questão, né, onde acontecem essas mudanças, tá bom? Eu tenho alguns componentes aqui que são físico, mental, emocional e social, tá bom? As mudanças nos componentes físicos são peso e altura. Então, tudo que tem uma mudança, esse desenvolvimento, tanto de peso como de altura, ele é chamado de componente físico. E essa mudança acontece graças ao processo fisiológico do desenvolvimento motor. Então, caso em uma prova, em uma atividade, eu pergunte a vocês sobre componente físico, vocês vão conseguir interligar que o desenvolvimento físico tanto altura como peso. A altura, a gente tem uma quantidade, a gente tem até uma idade, né, que normalmente são 21 anos. Então, até os 21 anos, esse desenvolvimento físico na parte de altura ele acontece. E a parte de peso, ela tende a ter essa mudança durante toda a nossa vida, né? Vai depender muito da questão de alimentação e atividade física. E essa mudança vai acontecer de acordo com essas variáveis que a gente vai ter durante toda nossa trajetória, durante toda a vida, tá bom? E aí vem a parte mental e emocional. Parte mental, pessoal, interliga com a parte emocional. Então, quando a gente tem uma mentalidade mais avançada, uma mentalidade mais madura, o emocional ele vai fazer parte, né, desse avanço, desse desenvolvimento, né? Eu posso usar como exemplo da parte mental e emocional todo esse trabalho que a gente tem com questões diárias na nossa vida.
relacionamentos amorosos, relacionamento com amigos, família, o dia a dia. Então, tudo isso que abrange nossa mente, ele tem essa mudança nos componentes graças ao desenvolvimento psicológico. Então, quanto mais a gente desenvolve psicologicamente, né, essa parte mental e emocional, mais fácil vai ser a gente abranger diversos tipos de situações do nosso dia a dia, né? Eu vou dar como um exemplo aqui, quando a gente termina um relacionamento amoroso e ainda tem um sentimento pela pessoa, o certo a se fazer é deixar que a pessoa ela siga a vida dela normalmente, e você pare de tentar estar acompanhando e olhando tudo que aquela outra pessoa posta nas redes sociais. Por que isso? Porque quanto mais você observa algo que lhe machuca, mais aquilo ali vai atrapalhar seu desenvolvimento mental e emocional. Então a gente precisa ter essa variante e entender que o desenvolvimento psicológico, ele é o mais importante dos demais desenvolvimentos. Quando a gente desenvolve psicologicamente, a função fisiológica ela tende a auxiliar também nesse desenvolvimento, tá bom? E a parte de social do indivíduo entra a questão de ambiente. Como você se comporta socialmente com outras pessoas. Então, você é fácil de fazer amizade, você consegue aceitar opiniões diferentes da sua, né? Tudo isso gera momentos distintos e diferentes na vida, né? Nessa mudança de componente social, tá bom? Então, recapitulando, componente físico, peso e altura, né? Toda essa mudança física, ela entra nessa questão de peso e altura. Mental e emocional entra na parte psicológica. Quanto mais a gente consegue avançar nessa parte psicológica, mais fácil vai ser de você lidar com os problemas diários, né? E o social, que é a questão de convivência, como você convive com as pessoas no seu dia a dia. E isso, pessoal, todas essas mudanças, elas acontecem independente de sua vontade. Nós vamos conseguir desenvolver, algumas pessoas mais rapidamente, outras mais lentamente, mas o desenvolvimento vai acontecer. Se você estimula esse desenvolvimento, né, com situações no seu dia a dia, esse desenvolvimento vai ser mais rápido. Se você não estimula isso, esse desenvolvimento vai ser mais lento e assim acontece naturalmente, tá bom? As mudanças ocorrem segundo a ordem invariante, então essa mudança ela vai acontecer sem uma sequência lógica. Às vezes nós podemos desenvolver primeiro mental e emocional, depois físico, ou primeiro socialmente, ou primeiro fisicamente e por aí vai. Tenho certeza que todos vocês já viram pessoas que socialmente se dá bem com todo mundo ou consegue interagir com pessoas de vários formatos diferentes, de opiniões diferentes, né? E pessoas que fisicamente já são desenvolvidas, já são adultos, mas mentalmente e emocionalmente a pessoa ainda não amadureceu. Então isso acontece porque essa ordem invariante ela acontece naturalmente e individualmente com os seres humanos, tá bom? E aí eu trago para vocês alguns conceitos aqui para que a gente defina e vocês entendam quando eu cobrar numa prova ou numa atividade, certo? Crescimento físico, como eu já falei para vocês, é um aumento no tamanho ou na massa corporal. Então, o crescimento físico, ele abrange essa questão de altura e peso, certo? O desenvolvimento motor, que é a área que a gente está estudando hoje, é o processo sequencial de alterações qualitativas, então na qualidade, e quantitativas na quantidade, relacionada à idade, mas não depende dela, no qual observa-se mudança no comportamento motor. Resumindo isso aí, pessoal, todos nós, né, aprendemos e adquirimos, né, habilidades novas durante nossa vida, né? Todas essas habilidades que a gente aprende é um processo sequencial novo. Então, por isso que fala na parte quantitativa, de quantidade.
Então, tudo novo que a gente aprende é uma quantidade nova de desenvolvimento motor. E essa quantidade que a gente aprende tende a ter uma melhoria na sua qualidade. Vou dar um exemplo. A gente inicia a vida engatinhando, depois ficando de pé, depois caminhando, segurando nos objetos, né? Depois caminhando normalmente, depois correndo, e isso é uma sequência lógica de qualidade, uma melhoria na qualidade daquela habilidade, tá bom? Então, esse desenvolvimento motor, ele gera essa parte de comportamento motor. Tudo que a gente aprende e desenvolve se torna uma qualidade nova, uma habilidade nova que gera quantidade e qualidade no desenvolvimento motor. Certo? Aprendizagem motora. Ganho relativamente permanente na competência para realizar habilidades motoras associadas à prática ou à experiência. Então, essa aprendizagem motora é o ganho relativamente permanente, né, em uma atividade prática ou experiência. Resumindo a aprendizagem motora, essa aprendizagem motora é toda habilidade que a gente aprende através da prática. Então, vou dar um exemplo: andar de bicicleta. Para você poder aprender a andar de bicicleta, você tem que praticar. Você tem que subir na bicicleta, tem que correr o risco de cair, tem que pegar aquele costume, né, daquela habilidade, e aí você aprende a andar de bicicleta. Aquilo ali é uma aprendizagem motora, tá bom? Então, você aprendeu a andar de bicicleta, aquela habilidade ali você não perde mais, porque você teve uma aprendizagem motora nova, certo? Então, tudo aquilo que a gente aprende, toda habilidade nova que a gente aprende através da prática, é uma aprendizagem motora, certo? Controle motor. Controle do sistema nervoso e dos músculos que permitem movimentos coordenados e habilidosos. O que é que eu quero falar com isso? Todas as atividades que a gente tem habilidade e controla aquela habilidade, ela é um controle motor. A gente tem controle sobre aquela atividade. Vou dar um exemplo. Quem joga futebol tem que ter o controle na habilidade, principalmente dos membros inferiores, das pernas. Então, se o cara não tiver habilidade nas pernas, controle do momento de dar o drible, tocar a bola, chutar no gol, se o cara não tiver o controle motor disso ali, ele não tem condição de praticar aquele esporte, né? Outro exemplo, o Free Fire. Para a gente poder jogar aquele jogo Free Fire, a gente tem que ter um controle motor nos dedos das mãos, né? Para poder pular, para poder atirar, para poder baixar, para poder correr. Então a gente tem que ter agilidade nesse processo das mãos, né? Para poder a gente controlar e ter o controle motor daquele movimento, certo? Então, controle motor é tudo aquilo que a gente tem um controle do sistema nervoso. O sistema nervoso é o que interliga o nosso corpo ao nosso cérebro, e dos músculos, né? Então, se a gente tem habilidade em chutar a bola, driblar, é porque a gente tem um controle motor daquela função ali, certo? Quem tem dificuldade de jogar futebol, jogar handebol, é porque ainda não tem o controle daquela prática. Ó. E maturação fisiológica denota o avanço qualitativo na constituição biológica. O que é que quer dizer isso? Todo o avanço na nossa constituição biológica, na nossa fisiologia, né? Os hormônios, a melhoria do hormônio, a melhoria dos nossos órgãos vitais. Então, todo esse desenvolvimento, com o passar do tempo da nossa vida, é uma maturação fisiológica, certo? Tomar água para a gente continuar. Rapidinho. E aqui eu trago para vocês aptidão, condição interna de um indivíduo que torna o domínio de uma tarefa
apropriado. O que isso quer dizer? Quando alguém diz que você está apto para aquela função, é porque você tem controle daquela atividade. Você domina aquela tarefa. Quando você vai no médico de pele para tirar um atestado para poder entrar na piscina, o médico vai colocar lá que você está apto a entrar na piscina, porque sua pele ela está ela está positiva para aquela prática. Então você está autorizado para aquela tarefa específica. Quando a gente vai tirar a habilitação, a gente tem que andar no carro, tem que fazer a aula prática, né? A prova prática. E no final, quando a gente faz todo o percurso, você recebe lá, apto para dirigir. Porque você dominou aquela habilidade ali que é dirigir o carro. Tá bom? Então tudo que você tiver aptidão, você vai utilizar a palavra aptidão para isso aí. E habilidades ontogenéticas e filogenéticas. Vou falar das duas ao mesmo tempo, porque uma é ao contrário da outra. Vou começar pela de baixo. Habilidade filogenética. A filogenética são aquelas que tendem a aparecer automaticamente e em uma sequência previsível. Exemplo: alcançar, agarrar, saltar objeto, andar, correr e saltar. Como seria isso, professor? A habilidade filogenética, pessoal, nós podemos usar como exemplo novamente a questão do caminhar. Então, nós nascemos sem conseguir sustentar nosso corpo, né? Com o passar de alguns meses, a gente consegue ficar sentado. Com o passar de algum tempo, a gente consegue engatinhar, né? Consequentemente, numa sequência lógica, a gente fica de pé, caminha segurando nos objetos, depois caminha por conta própria, por último, aprende a correr, e isso é uma sequência previsível e lógica. Então, tudo aquilo que a gente tem como sequência previsível da nossa vida, ela é uma habilidade filogenética. A fala, né? A gente inicia, o bebê ele inicia falando algumas letras, né? O pai vai incentivando a formar a palavra pai, mãe, irmã, e o bebê ele vai aprendendo aquilo ali. Logo na sequência ele aprende a falar uma palavra e com o passar do tempo ele vai formando frases, aprender a ler e por aí vai, tá bom? Então é uma habilidade filogenética, tudo aquilo que aparece automaticamente. Lógico, pessoal, que quando a gente tem um incentivo, quando a gente incentiva essa habilidade, ela tende a aparecer mais rapidamente, mas é uma sequência lógica. De todo jeito o bebê vai primeiro engatinhar, depois ficar de pé, depois caminhar segurando nas coisas, depois caminhar, depois correr. É uma sequência. Então essa habilidade é uma habilidade filogenética, tá bom? E o que são habilidades ontogenéticas? Habilidades ontogenéticas são aquelas que precisam da oportunidade do ambiente, da influência da cultura. Exemplo: nadar, andar de bicicleta, patinar. Então essas habilidades a gente tem que ir para a prática, né? Andar de bicicleta, se você não subir na bicicleta, você nunca vai aprender. Então toda habilidade que necessite de prática é uma habilidade ontogenética, tá bom? Recapitulando, habilidade ontogenética, toda aquela habilidade que precisa da prática, precisa que a gente tenha a curiosidade de aprender. Habilidade filogenética, toda aquela atividade, toda aquela habilidade que a gente aprende naturalmente, né? Alguns vão aprender antes, outros depois, mas ela tem uma sequência lógica e vai acontecer naturalmente. E por último, o período sensível crítico, que é entendido como um período de tempo amplo, durante o qual o indivíduo é mais suscetível a determinada influência externa. Nesse período, pessoal, a gente fica mais suscetível a querer acompanhar pessoas que estão ao nosso redor. Vou dar um exemplo. Se você anda com pessoas que curtem determinado tipo de música, a chance de você gostar daquele determinado tipo de música é maior por conta desse período sensível, tá bom? Então toda a vida que a gente tiver nesse período que a influência externa ela tende a contar mais,
a gente está muito suscetível à influência, tá bom? Se chama período sensível crítico. Vou passar. Fatores que influenciam o desenvolvimento motor. Então, pessoal, voltando rapidamente, aqui a gente trabalhou os conceitos, tá bom? Crescimento físico, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, controle motor, maturação fisiológica, aptidão, habilidades ontogenéticas, habilidades filogenéticas e o período crítico, que é o período da influência externa, certo? E aí a gente vai chegar agora no período, quais os fatores que influenciam o desenvolvimento motor, né? Tanto o processo, como ocorre, quanto o produto, movimento observável de um movimento de um indivíduo, estão enraizados em um ambiente experimental e genético peculiar, conectados às exigências específicas da tarefa motora. Resumindo isso aqui, né? Nós nascemos com a parte da influência genética. Se a gente tem pai e mãe que são atletas, a chance da gente ser atleta aumenta por toda a questão fisiológica, por toda a influência externa em casa. Então, se você tem a influência de seus pais para você seguir determinado tipo de atividade na sua vida, provavelmente aquele ambiente e aquela genética vai ter uma influência na sua escolha lá na frente, tá bom? E aí a gente chega na questão individual e extrínseca, que é de ambiente. Individual, o intrínseco. O que seria esse intrínseco? O intrínseco, pessoal, é a parte em que a individualidade faz parte. Intrínseco vem de dentro, então toda a parte genética entra nessa teoria aqui. Toda a parte de desenvolvimento individual entra nessa parte intrínseca. Então, tudo aquilo que vem de dentro para fora faz parte do individual, tá bom? E o extrínseco vem da parte de fora, ambiente relacionado à tarefa. Como? Se você participa de um ambiente em casa que lhe incentiva a andar de carro, aprender a andar de bicicleta, andar de skate, de patins, nadar, jogar bola, correr, todas essas atividades elas vão fazer parte do seu desenvolvimento. Então vem de fora para dentro, tá bom? Então tudo que for de dentro para fora faz parte do indivíduo e tudo que for de fora para dentro faz parte do extrínseco, que é do ambiente, certo? Então esses fatores eles influenciam o desenvolvimento, tá bom? Restrições que alteram o movimento. Então essas daqui vão ser algumas coisas que podem restringir a gente de aprender determinadas habilidades. No indivíduo, a questão física. Se a gente não tem uma altura para jogar basquete, dificilmente a gente vai praticar aquele esporte e vai se sentir bem com ele, né? A parte psicológica, se a gente não tiver esse desenvolvimento psicológico adequado, a chance da gente se sentir mal em determinada atividade é maior em determinado movimento. Então, se eu tenho vergonha de correr, de saltar, de fazer uma atividade física, essa parte psicológica vai afetar que eu aprenda determinada habilidade, certo? Na questão de tarefa, a complexidade da tarefa e as requisições. Então, se você é incentivado a andar de carro e logo na primeira vez a pessoa diz, vá sozinho, lógico que aquilo ali vai afetar uma complexidade muito grande, porque você não vai entender como é a questão de passar a marcha, do freio, da embreagem, de acelerar. Então toda essa complexidade vai fazer com que você trave e não aprenda aquele movimento, aquela habilidade naquele momento, tá bom? E a questão ambiental, que é a questão climática, né? Não tem como a gente fazer um esporte frio em uma região que é muito quente. Então é uma lógica, toda essa questão climática, topológica, cultural da região, né? Aqui no Recife, aqui no Pernambuco, normalmente o trabalho em cima da dança frevo é bem maior do que outras danças, né?
conhecidas em outros estados, porque tem a questão cultural que faz parte dessa região. Então tudo isso vai incentivar e vai restringir a gente de aprender ou não determinadas habilidades, tá bom? E aí o que seria esses fatores intrínsecos, né? Aqui eu trago uma pergunta para que a gente entenda em que direção a coordenação e o controle motor ocorrem no desenvolvimento humano. Então aqui vocês vão entender como acontece esse desenvolvimento. Se ele acontece de cima para baixo, de baixo para cima, por dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Então a gente vai entender melhor como é esse desenvolvimento do ser humano, né? Em função da maturidade do sistema nervoso, uma sequência ordenável e previsível de desenvolvimento físico se dá no sentido, então, o que seria isso? O desenvolvimento físico, que é peso e altura, ele vai dar nesse formato aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Se for na questão céfalo-caudal, céfalo de cima para baixo, né, refere-se à progressão gradual do controle motor sobre a musculatura, a partir do centro do corpo para suas partes mais distintas. Resumindo, nessa parte céfalo-caudal, o desenvolvimento acontece do centro do corpo, do abdômen, para as extremidades, que são as pontas dos dedos e os pés, tá bom? Então, esse desenvolvimento vai acontecer sempre nesse formato. Na questão próximo distal, controle da musculatura do centro do corpo às suas extremidades. Então, a mesma coisa, vai sempre acontecer do meio para as extremidades. Mãos e pés são os últimos a serem formados, né, nessa questão de desenvolvimento físico. Então aqui eu trago mais resumido para que vocês entendam. No estágio pré-natal, quando a gente ainda está no útero da mãe, no útero de nossas mães, né, primeiro forma-se a cabeça do bebê. Então, lógico, tudo é interligado ao nosso cérebro. Então, inicia-se a formação cerebral. Depois, os braços, né? Porque é uma sequência, vai descendo naturalmente. E, por último, as pernas. Então, enquanto a gente está na barriguinha da nossa mãe, né? Essa formação inicia-se cabeça, braço e pernas. Certo? No período neonatal, depois do nascimento, né, a gente começa a controlar a musculatura da cabeça. Então, primeiro o bebê ele vai ter controle daquele movimento de cabeça. Pescoço, inicia a ter o pescocinho mais duro, né? Então o bebê ele vai ter condição de controlar o pescoço e a cabeça. Em seguida o tronco, né? Então ele vai controlar o tronco. E logo depois pernas e os pés. Então é uma sequência lógica esse desenvolvimento. Cabeça, ombro, joelho e pé, utilizando a música que todo mundo conhece. Então, vai ser uma sequência bem lógica esse desenvolvimento quando a gente nasce nessa questão de músculo, tá bom? E no desenvolvimento próximo distal, em relação ao crescimento, primeiro, os ombros e os troncos crescem antes dos braços e das pernas, os quais crescem antes dos dedos das mãos e dos pés. Então, esse desenvolvimento de membros do corpo, eles vão acontecer em uma sequência bem lógica. Primeiro a gente desenvolve os ombros, depois o tronco e por aí vai crescendo. Com o desenvolvimento dos ombros, lógico, inicia-se o desenvolvimento do braço, logo depois dos pés e por último os dedos, porque estão na extremidade, como eu disse para vocês. Primeiro o centro, depois a extremidade, que são os dedos das mãos e dos pés. É por isso, pessoal, que quando a mulher ela toma algum tipo de medicamento, de chá, depois de um período, depois de 2, 3 meses, que o bebê já está em formação, ela pode prejudicar esse desenvolvimento. Por isso que tem crianças que nascem, né, com problema faltando um dedo, 2 dedos, ou sem formar a mão direita, ou sem formar o pé direito, por conta que
aquele medicamento, ele interferiu diretamente nesse desenvolvimento que acontece normalmente, né, em relação ao crescimento. E em relação à aquisição das habilidades, a criança pequena é capaz de controlar o músculo do tronco primeiro. Então, o bebê naturalmente vai primeiro conseguir ficar sentadinho, porque ele controla o tronco e a cintura escapular, antes de controlar o músculo do punho, mãos e dedos, né? Então, por isso que é uma sequência lógica. Primeiro a criança ela consegue ficar sentadinha, né? Porque ela consegue controlar o músculo do tronco. Logo depois ela começa a ter o controle do músculo da mão. E por último, o músculo das pernas e dos pés. E aí ela começa a conseguir ficar de pé, caminhar e correr normalmente. Tá bom? E para encerrar essa aula, o processo céfalo-caudal e próximo distal no envelhecimento. A tendência é que tenha uma inversão nesse desenvolvimento. O que é que acontece? A regressão começa, né, na forma contrária. Se para desenvolver cabeça, tronco, pernas e pés, para a gente perder esse movimento, regredir, os primeiros sinais são pés, pernas, tronco e mãos. Então, o idoso, tanto que o idoso ele tende a ter uma dificuldade em caminhar, porque ele começa a perder essa questão do movimento, né, de pernas primeiro que os movimentos de tronco e de braço. Tá bom? E aí essa parte de crescimento a gente vai ver na próxima aula, certo? Para não ficar tão extensa a aula de hoje. Lembrando a vocês que todo mundo que assistir a aula tem que deixar um comentário lá na plataforma para que eu possa validar como uma frequência de vocês. Tá certo? Assistam a aula. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu também respondo. E a gente se vê na sala de aula. Boa tarde para todo mundo e abraço. Valeu, pessoal.